seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade, tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje eu converso com o deputado estadual pelo PSL de São Paulo, Frederico Dávila. Ele também é conselheiro e diretor da Sociedade Rural Brasileira e vice-presidente da ProSoja Nacional. Nós vamos falar sobre as principais resoluções do Parlamento para o agro até o momento aqui em São Paulo, mas o Brasil inteiro precisa prestar atenção. No quadro Ideia Sustentável, nós vamos ver que a sustentabilidade também tem a ver com o social. Em tempos de coronavírus, as campanhas de doações se multiplicam. O Ação Sustentável começa agora. Eu converso agora pela internet com o deputado Frederico Dávila. Ele é deputado estadual aqui em São Paulo pelo PSL. Ele também é produtor rural no Sudoeste Paulista, conselheiro e diretor da Sociedade Rural Brasileira e vice-presidente da ProSoja. Olá, deputado, muito obrigada pela sua participação. É uma honra tê-lo aqui no meu programa. Bem-vindo. Uma honra para mim, Samanta, participar desse programa, desse seu programa tão diferenciado e através aí do Terra Viva. Obrigada. Olha, a gente aqui no Ação Sustentável, a gente gosta de trazer para o produtor rural muitas nuances do que está acontecendo no agro. Então a gente traz pesquisadores, nós conversamos muitas vezes com iniciativas diferentes, muita tecnologia. E o que a gente percebe, deputado, é sempre a interferência, a importância, a necessidade do protagonismo do legislativo para criar regras que sejam boas, que facilitem a vida do agro. E aí eu vou começar já pegando pesado. O que tem sido feito no estado de São Paulo, o senhor como deputado estadual, de diferente para melhorar a vida do produtor rural aqui no estado? Samanta, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque eu, quando cheguei ao Legislativo paulista, na Assembleia Legislativa, foi justamente no intuito de ajudar a classe dos produtores rurais e a minha região, que é uma das regiões mais esquecidas pelo governo estadual. Mas o que eu fiquei bastante impactado quando cheguei na Assembleia foi justamente a quantidade de legislações e de propostas que estão na Assembleia Legislativa para atrapalhar a vida do produtor, seja ele produtor do que for, que tamanho for e de que cultura for. É um amontoado de proposituras absurdas que não tem nenhuma conexão com a realidade dos fatos, proposta por pessoas que não conhecem a realidade do homem do campo, da atividade rural e que se deixam bandear pelas opiniões de ditos hoje em dia especialistas, até a palavra tem caído por terra, porque nós temos visto que os ditos especialistas estão cada vez menos especializados e mais navegando ao sabor dos ventos. Então, a quantidade de propostas absurdas que eu encontrei na Assembleia Legislativa, hoje em dia eu digo que eu estou mais impedindo que elas sejam levadas adiante do que efetivamente a gente conseguir propor boas proposituras para o agro. Tudo que eu tenho proposto até agora, na maioria das vezes, é para mitigar ações nocivas tomadas pelo Executivo ou pelo Legislativo. Bem, deputado, então, diante dessa informação, eu vou mudar o rumo dessa prosa, como a gente diz lá na roça, e vou partir para essa investigação. A gente já tem um agro que ele é pouco reconhecido no Brasil por termos uma população eminentemente urbana, pelo agro se comunicar um pouco... É muito quietinho o nosso agro, né? E a gente aqui no Terra Viva comunica o agro 24 horas por dia, mas a característica do nosso agro é se comunicar pouco. Quais são as principais medidas, então, que estariam na iminência de atrapalhar o produtor rural, que podem trazer algum tipo de prejuízo, algum tipo de atraso, de burocracia e que têm sido ventiladas na Assembleia Legislativa de São Paulo? Bom, nós
temos lá N proposituras, né? Isso quando não acontece via executivo. Eu consegui, há alguns dias atrás, acabar com exigências absurdas do GEDAV, né? Que é um programa muito bonito no papel, mas que na prática não tem a menor condição de ser implementado. Logicamente que foi feito por pessoas que desconhecem a realidade do dia a dia da atividade rural. A gente Então, acompanhou um nós pouquinho conseguimos a aqui, revogação de viu, diversos... deputado? Oi? A gente acompanhou um pouquinho aqui dessa discussão do GEDAV e eu gostaria de Sim. pegar isso, esse gancho. Fala para o nosso produtor o que seria o GEDAV e por que ele não funciona. Na verdade, o GEDAV é um programa muito amplo, né, de defesa vegetal e animal. Não vou dizer que de todo ele é ruim. Ele tem algumas coisas que são boas, que estavam até dentro de outros programas singulares e que foram reunidos no GEDAV. Porém, a parte que tratava de defensivos agrícolas e da sua aplicação virava um tamanho emaranhado burocrático que o produtor, mais uma vez, do pequenininho ao grande, ia ter que ter uma mão de obra, ou, no caso do pequenininho, ele mesmo fazer N burocracias através de preenchimentos de N formulários na internet, comunicação de utilização desses produtos pela internet, ou seja, ele ia ter que virar um informante de tudo aquilo que ele faz e tudo aquilo que ele usa na lavoura. Ora, se o engenheiro agrônomo é equivalente a um médico que faz as receitas de acordo com o paciente, por que o agricultor, ou a cooperativa, ou a revenda, e até mesmo o agrônomo, tem que fazer isso por 2 vezes? Quando a gente vai à farmácia com uma determinada receita, o farmacêutico não pergunta para nós qual que é o tratamento que nós estamos colocando em prática. E da forma que estava sendo colocada, você teria que separar, inclusive, defensivos, às vezes que são utilizados por 3, 4 culturas, e você não poderia usar uma cultura subsequente que, porventura, use o mesmo princípio ativo. Ou seja, era um emaranhado de burocracia associado a um total desconhecimento da realidade da atividade agrícola. Você teria que ter licenças específicas para cada propriedade, prestar N informações para a Secretaria da Agricultura, que você teria que fazer via digital, muito que bem que seja digital, mas você tem que pegar o lote, a caixa, digitar um por um, coisa que você, quando compra o defensivo na cooperativa ou na revenda, você já tem isso discriminado na receita. Ou seja, é tudo concebido por quem não entende absolutamente nada de agricultura. E esse risco o produtor não está correndo mais, ou ainda há um risco? Porque a gente Não, também porque foi avisa... revogado, né, Samanta? Agora, Certo. como nós sabemos, né, isso era uma portaria da defesa vegetal. Então, dependendo do iluminado que está sentado lá, ele pode fazer amanhã uma outra portaria. Assim como nós tivemos há um tempo atrás, alguns elementos do DAE, do DAE não, da Secretaria da Agricultura, falando que a irrigação sob pivô central era uma irrigação ineficiente, que consumia muita água e gerava pouco resultado. E hoje Nossa, nós temos o DAE exigindo, para você ter uma ideia, hidrômetros, igual aquele que a gente tem da Sabesp na porta de casa, só que logicamente não daquele tamanho, bem maiores, exigência de hidrômetros para captações de água em ambiente rural. Pode eu ser para quero irrigação, muito para animais, entrar para nesse granja. tema, viu, granja. deputado? Eu quero entrar nesse tema da irrigação. Não esgote agora, a gente vai fazer um intervalinho, mas eu quero voltar no próximo bloco falando sobre isso, porque realmente nós temos uma dificuldade imensa com a irrigação aqui no Brasil e eu acho que achei a pessoa para falar do assunto. A gente já volta, só um minutinho, porque agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. Bem, e falando de água, né? A gente acabou de entrar aqui num assunto de irrigação. Este é exatamente o pedido para esclarecimento que veio aqui.
É verdade que eu preciso, para fazer irrigação, ter um projeto integrado de toda a hidrografia da minha região, ou eu preciso fazer só daquele volume que eu vou captar? A resposta a gente traz para você daqui a pouquinho no próximo bloco, porque a gente vai agora para um intervalo e na volta a gente continua a entrevista com o deputado estadual pelo PSL de São Paulo, Frederico Dávila. É já já que a gente volta. Estamos de volta com a Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa, a gente deixou aqui em aberto a questão do estudo hidrológico necessário para este produtor rural fazer a sua irrigação. É verdade que eu preciso fazer um estudo hidrológico integrado da bacia toda, ou eu preciso fazer só do meu ponto de captação, um pouquinho a montante, um pouquinho a jusante? Enfim, é sempre uma dúvida que acontece. E a resposta que tem sido dada ultimamente, exatamente por conta do que o DAEE, que é quem faz a outorga dos recursos hídricos aqui no estado de São Paulo, e a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que faz a outorga federal, quando esse rio é um rio federal, eles têm exigido sim um estudo hidrológico integrado. Por quê? Porque naquela bacia, naquele rio, podem ter inúmeros pedidos de outorga de água. E aí é preciso que se conheça a capacidade de tudo que aquele rio pode fornecer de água, para a gente falar numa linguagem bem simples, desde que isso possa ser dividido por todos aqueles que precisam, porque a água é um bem público. Não existe dono, mesmo que um rio nasça e morra dentro da sua propriedade, a água que existe nele é um bem público. Então, é preciso sim que seja feito este estudo hidrológico integrado e cada vez mais os estudos integrados de impacto de vizinhança, de estudo de impactos ambientais de empreendimentos têm sido integrados para que a gente consiga ver o entorno. O que a gente não pode admitir é que isso fique só na mão de uma pessoa, né? Que esse ônus fique só para aquele empreendedor, para aquele produtor. Vamos dividir essa conta então, né? Se você que está aí assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade, manda sua dúvida aqui pra gente, é só mandar pelo nosso WhatsApp, que é o 11 94 258 9183, ou você pode entrar em contato com a nossa produção, pelo número 11 3131 3719. Vamos agora ao Ideia Sustentável. Sustentabilidade também tem a ver com o social. Você lembra que eu falo meio ambiente, é o ecologicamente correto, é o economicamente viável e é o socialmente justo. E em meio à pandemia do coronavírus, as campanhas de doações se multiplicam. A Prefeitura de São Paulo lançou uma ação para receber e doar cestas básicas aos mais carentes. Qualquer pessoa pode doar itens da cesta básica e de higiene e limpeza. Esses produtos serão recolhidos em 8 pontos espalhados em todas as zonas da cidade, por meio do sistema de drive-thru. Nem precisa sair do carro para entregar as doações das 10 da manhã às 5 da tarde. Estão sendo aceitos itens como arroz, feijão, sal, macarrão, leite em pó, sabonete, papel higiênico, escova de dente, água sanitária, desinfetante e detergente. As doações vão ser entregues para pessoas inscritas no programa Saúde da Família entre abril e julho. A Prefeitura quer distribuir esse mês pelo menos 100 mil cestas básicas e aí, claro, todo o trabalho das doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, seja através de trabalho de voluntariado, doação de kit de higiene, doação de alimentação, maior vai ser o número de pessoas atendidas e a Prefeitura trabalhando para que a gente possa espalhar isso por toda a cidade de São Paulo, não ter repetição do trabalho e a gente não ter ninguém passando fome na cidade de São Paulo. Os locais de entrega podem ser consultados no site da Prefeitura ou pelo telefone 156. E a gente continua o nosso bate-papo com o deputado Frederico Dávila, do PSL de São Paulo. A gente parou num momento quente aqui, deputado, onde nós estávamos falando a respeito de toda a burocracia, de toda a dificuldade que existe para se conseguir um projeto de irrigação aqui no estado de São Paulo. Como é que isso está sendo tratado do ponto de vista do legislativo e essa interface que se faz com os órgãos que são aqueles que outorgam o direito do uso da água para esse produtor poder fazer a irrigação? Alô? Sim, estou te ouvindo.
Bom, Samantha, hoje como você faz? Você tem que solicitar a outorga de acordo com o volume de água que você vai usar e da onde você vai captar. Agora, todo esse problema que você está contando aí, muito bem descrito para os nossos telespectadores, é porque no Brasil você tem por incrível que pareça, não existe nenhum estímulo por parte dos governos para reservação de água. O que é um absurdo, né? Ou seja, é que nem você fazer uma poupança do fruto do seu trabalho, do seu negócio, é o equivalente a você fazer uma poupança de água. O agricultor precisa sempre de água. É o agricultor, o pecuarista, o criador de frango, o criador de suínos. Então, hoje você não tem uma política que incentive o produtor a armazenar água. Pelo contrário, ele é extremamente punido. Então, vários produtores acabam recorrendo a fazer armazenagem, a tanques de armazenagem, açudes, cisternas, represas, por conta própria, por vezes sem licenciamento ambiental, porque não iriam consegui-lo, acabam arriscando e fazendo por conta própria. E quando, na verdade, essa reservação deveria ser estimulada pelo governo justamente para aproveitar aquelas épocas de melhores chuvas, que você consegue captar toda aquela água de determinada bacia ou microbacia e utilizar quando ela for necessária. Mas hoje não. Hoje você, além de não poder reservar, você tem uma série de problemas na hora de pedir a sua outorga ou mesmo o licenciamento do seu equipamento de irrigação ou captação, seja ela qual for. Deputado, diante dessas, aqui nós pontuamos aí duas dificuldades e que são dificuldades vividas no dia a dia do produtor, uma referente a defensivos e à burocracia, que isso está em todos os atos que o produtor se submete, e outra referente à outorga para a irrigação, que deveria sim, a reservação de água é feita no mundo todo, o Brasil não faz e, pelo contrário, né, pune, porque a gente percebe, inclusive nas veredas de Minas Gerais, para a gente sair um pouquinho de São Paulo, nós temos uma política de incentivo para que os produtores façam a reservação nas veredas, e isso está funcionando super bem, porque tem aumentado a capacidade das veredas e tem aumentado a recarga do aquífero. A recarga dos lençóis freáticos está mais eficiente depois que se fez a reservação. Então, a gente percebe que é tecnicamente viável, é tecnicamente recomendável, mas não é feito. Na sua opinião, qual é o principal desconhecimento ou qual é o principal, eu diria aí até o principal opositor do produtor rural dentro de uma Assembleia Legislativa, dentro de um governo, não num governo específico, mas nós falando do ponto de vista de política pública mesmo, qual é a dificuldade que a gente precisa sobrepor para nós chegarmos a uma melhoria nisso tudo? Primeiro, Samantha, baixa representatividade da classe na Casa Legislativa Paulista, né? Pelo menos é o que eu vejo aqui no estado de São Paulo. Diferente de outros estados como Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, onde você tem uma alta representatividade do setor dentro da Casa Legislativa. Segundo, hoje praticamente a representatividade na Câmara Federal do estado de São Paulo é zero em relação ao agronegócio. Você pode ter pessoas ali que são simpáticas ao agronegócio, que, caso demandadas ou provocadas, ajam a nosso favor, mas caso contrário, elas não têm o menor propósito, elas não têm a vivência do negócio para poderem defender como alguém que vive o negócio no dia a dia. Então, o agricultor paulista, hoje, ele está bastante abandonado sob esse ponto de vista. Eu, na Assembleia, eu consigo muitas vezes convencer colegas, como eu falei, que são simpáticos à causa, justamente por conta de poder explicar com mais detalhes como é que funciona determinado empreendimento agrícola ou determinado sistema de produção. Aí sim as pessoas ficam tocadas pelo problema e os parlamentares, meus colegas, ficam tocados pelo problema e aí eles agem de acordo com aquilo que nós estamos apresentando. Mas
caso contrário, nós vamos ver outras cenas, como nós vimos na legislatura anterior, onde foi aprovado aquela proibição absurda da caça no estado de São Paulo, que eu não sou, quero deixar bem claro, eu não sou a favor da caça discriminatória de qualquer animal, pelo contrário, sou totalmente contra, mas no caso do javali não existe, do javaporco, não existe outra maneira da gente controlar essa praga, que é uma praga que pesa de 250 a 400 quilos, que pode inclusive matar pessoas e criações, fora então existe outra forma da gente controlar sem ser através do abate desses animais. E temos isso ser aprovado na Assembleia Legislativa, sancionado pelo governador do estado com todos os holofotes e todas as câmeras. Da mesma maneira, nós também vimos aquela absurda legislação aprovada pelo então governador à época, proibindo os embarques de boi vivo no Porto de Santos. E, ato contínuo, o prefeito de Santos também fez essa proibição, inviabilizando a exportação de animais vivos, todos os animais vivos, não só aqueles para criação ou abate, todos os animais vivos, cavalos, enfim, qualquer outro tipo de animais foram proibidos de ser despachado pelo Porto de Santos. Nós aí ajudamos nossos vizinhos, Paranaguá, nós ajudamos Itajaí, nós ajudamos o Espírito Santo e inviabilizamos a exportação dos animais vivos pelo Porto de Santos. Essas legislações equivocadas, e eu parti, na verdade, pessoalmente, para a briga a respeito da caça ao javali, porque, na verdade, nós só fomos declarados livres de febre aftosa, com muito custo, com muito suor, e levou muito tempo para que nós fôssemos declarados pelo mercado internacional como livres de aftosa, e a não caça ao javali coloca em risco esse status de livre de aftosa por conta de que não há um controle desses animais e eles são, sim, portadores, podem ser transmissores da febre aftosa. Então, nesse ponto, para a gente finalizar, além de deixar o recado que você deixou aqui indiretamente, eu te agradeço, produtor rural, a sua representatividade nas assembleias, nas câmaras federais, no Senado, no seu sindicato, na sua associação, na sua cooperativa, é imprescindível. Mas, além disso, depois dessa provocação, que eu até te agradeço ter feito, o que você acha que a gente pode, ainda nessa legislatura, fazer? O produtor tem condição de acompanhar os projetos que estão em andamento, de fazer um movimento para que as coisas fluam melhor, para ajudar quem não é só simpático à causa, mas quem entende da causa? Com certeza, Samantha. E também elogio a você, que ajudou a conceber o novo Código Florestal, foi candidata a deputada, infelizmente não chegou lá, mas tenho certeza que uma hora chegará, e aumentar a representatividade do produtor rural nas casas legislativas, sejam elas todas, câmaras municipais, assembleias legislativas e Congresso Nacional. Hoje, eu quero dizer aqui com toda tranquilidade, e creio que você há de concordar comigo, que o produtor paulista deve muito da sua tranquilidade em temas críticos aos deputados do Mato Grosso, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Goiás, que acabam defendendo a classe como um todo, a classe produtora como um todo, e aí o produtor paulista sai beneficiado. Mas, como eu disse para você, eu cheguei na Assembleia Legislativa, na primeira semana eu me deparei com um projeto de lei enviado, Samantha, veja só você, pelo então secretário da Agricultura, então governador à época, que era um verdadeiro absurdo, que dava poderes policialescos aos agentes da defesa agropecuária, vegetal e animal, que eles poderiam julgar, de acordo com a vistoria que eles fizessem, discricionariamente, o que eles estavam achando de um determinado frasco de defensivo aberto, ou de uma vacina que estava sendo aplicada, ou de um acondicionamento de determinado produto, e podia multar o produtor de 2.500 a 250 mil reais. Então,
Então veja só você que essas coisas acabam passando, não porque elas não chamam atenção, porque elas não chamam atenção a quem deveria chamar. E aí o produtor só fica sabendo da barbaridade quando é implementada ou na iminência de ser implementada. Nossa, é verdade. Eu tenho só a agradecer, não só pela sua participação aqui, como pelo trabalho que vem realizando na defesa do produtor na Assembleia Legislativa e aonde eu o vejo, em todos os lugares, inclusive na Fazenda. Muito obrigada e o Ação Sustentável está sempre à disposição para que a gente consiga trazer esse produtor para conversar um pouquinho mais a respeito das políticas que serão implementadas. Muito obrigada, deputado. Obrigado, Samanta. Parabéns pelo trabalho, não só que você está fazendo agora, mas o trabalho que você fez pelo Brasil e por nós produtores ao longo aí da sua carreira. Obrigada, querido. Olha só, né? A gente troca só carinho aqui nesse lugar, porque o Ação Sustentável fica por aqui, infelizmente. Se você quiser rever o conteúdo desse programa, é só acessar a nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal, disponível no Google Play e também na Apple Store. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.